Estamos recebendo no nosso estúdio da CNE TV para participar do Entrevistado em Foco o vereador Sérgio Barbosa, é do Partido do Democratas, DEM, e vai falar a respeito da vida pública, da sua carreira política. Sérgio, professor Sérgio, nas eleições passadas, obteve um total de 643 votos, o que representa 1,50% dos votos válidos. Professor Sérgio, é um prazer receber você aqui no nosso estúdio. E primeiro eu queria que você falasse. Professor Sérgio é canindaense, é da região ali do Iguaçu. Se apresente para o nosso público que acompanha a nossa programação aqui na CNE TV, nesse nosso programa Entrevistado em Foco. Primeiro, Otacílio, um prazer estar aqui com você e com seus milhares de pessoas que acompanham o seu trabalho. Eu sou o professor Sérgio, sou professor do ensino fundamental, embora já tive experiência no ensino médio. Sou professor efetivo da rede municipal. Disputei a eleição em 2012, fui muito bem votado, tirei 752 votos, fiquei suplente, mas não consegui assumir. Desta feita, disputei a segunda eleição, consegui realmente ser eleito pela primeira vez, estou com 1 ano e 8 meses de mandato, procurando realmente fazer o meu trabalho de parlamentar, que é o trabalho de fiscalizar o dinheiro que entra no município e legislar em favor da nossa população. Sou professor de matemática, tenho a minha formação na área de matemática, pedagogia, logicamente nas exatas, porque também sou professor de física, mas eu sou concursado realmente no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, como professor de matemática. Inclusive recentemente concluí o meu curso de outra graduação no Instituto Federal aqui de Canindé, e há mais ou menos 1 ano eu fui diplomado mais uma vez, e que é uma grande satisfação, porque eu gosto realmente de trabalhar no campo das exatas, mais precisamente na matemática. A gente sabe que boa parte dos alunos sempre tem medo da matemática. Nesse sentido, o professor Sérgio se sente um professor querido, amado, ou tem aqueles alunos que acabam, assim, de certa forma, encarando ainda a matemática como um bicho-papão? Na verdade, Otacílio, quem diz que a matemática é fácil, realmente é porque nunca estudou matemática. Matemática realmente tem muitas dificuldades. Você precisa se dedicar se você for estudar matemática com mais profundidade. Agora, infelizmente, criou-se um mito, logicamente no ensino infantil, de que matemática tem hora que é algo que não é possível de se aprender. E a matemática trabalhada de uma forma com interação e de uma forma bem didática, ela tem uns caminhos para ter uma facilidade na aprendizagem. Então, se isso não for bem trabalhado no ensino fundamental, mais precisamente na educação infantil, começa a criar bloqueio nos estudantes e a matemática vira um bicho-papão quase que impossível de se aprender. Mas, na verdade, não é impossível de se aprender matemática, agora requer muita dedicação, concentração e pesquisa, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e quem vai buscar o aprofundamento, seja no bacharelado, ou seja, na licenciatura plena, que é o que dá direito a você ser professor, precisa realmente de uma dedicação maior, porque a gente estuda cadeiras muito pesadas, muito complicadas, mas é gostoso porque você vai desafiando a matemática e também vai se desafiando. O que é mais difícil hoje? Ser professor de matemática ou atuar com a cadeira no Parlamento Municipal? Tem os dois caminhos não são fáceis de trilhar. Você é um profissional da área da comunicação e sabe que para ser um bom profissional você precisa muita dedicação. Então, no campo da política, existe você tem que ter muita habilidade para poder se segurar politicamente, mostrar uma capacidade de exercer o cargo. Não é? É um campo muito minado, um campo muito difícil e instável demais. Já na área da matemática,
na área de ser professor, o grande desafio é porque, infelizmente, a nível de Brasil, o estado do Ceará e Canindé, nós não temos as estruturas adequadas. Então, a gente ensina em escola que não é adequada fisicamente, às vezes a Secretaria de Educação ainda não tem a condição e a estrutura necessária para preparar melhor o nosso quadro de profissionais para os grandes desafios de hoje da sociedade. Então a gente convive também com uma condição limitada de exercer a nossa profissão. Então são dificuldades diferentes, mas a gente precisa mesmo se preparar cada dia mais para atuar, seja como professor, seja como político, para a gente ir avançando gradativamente, seja num campo, seja no outro. Professor Sérgio, você ainda é uma pessoa jovem. O que motivou a entrar no mundo da política, ou seja, atuar na vida pública? Olha, Otacílio, assim, eu naturalmente sempre trouxe herança já nato. Eu sempre trabalhei na questão pastoral, aqui em Canindé, mais precisamente na comunidade de Iguaçu, compus aqui uma pastoral de Canindé chamada Pastoral Missionária, que inclusive tem uma grande pessoa lá, a Terezinha, que trabalhava nesse desafio da missão. Pude aprender muito e amadurecer nessa aproximação com a igreja, e fui tendo muita proximidade com o convívio do povo. Na condição de professor, eu sempre atuei como profissional da educação, mas muito próximo ao trabalho com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e a gente vai encampando lutas. Naturalmente, as pessoas vão vendo a gente como uma liderança. E a comunidade mesmo, por livre e espontânea vontade, percebeu que a gente poderia ser uma liderança daquela região. Então, eu sou o tipo de político que acredita na articulação, porque o povo me convidou, sabe das condições financeiras da gente, e eu sou o tipo de político que acredito realmente na articulação, na boa relação do político, na presença do político na comunidade, para fazer realmente a política sendo todos os moldes da democracia. Então, eu nasci nesse viés, nesse trabalho com as comunidades de base, tendo essa aproximação com a igreja, tendo essa aproximação com a juventude, com o esporte, e daí nasceu o professor Sérgio, que hoje é professor e é vereador. Mexer com os números, ser um agente de pastoral, ter um bom relacionamento com a comunidade, ajudou na hora de ingressar na vida pública? Ajudou bastante, ajudou muito, porque eu acho que se eu tivesse chegado em outro momento, sem ter passado por esses caminhos importantes, eu acho que hoje eu não estaria fazendo um trabalho bom enquanto vereador, embora eu tivesse muita vontade. Então, inclusive a derrota de 2012, enquanto parlamentar, que eu não consegui me eleger, eu acho que foi muito importante. Por quê? Porque eu tive a oportunidade, mesmo distante, sem assumir nenhum cargo, sem assumir a suplência, não forcei a barra, não fiz acordo. Foi muito importante para mim viver aquele momento político de Canindé, com todos os seus acertos e com todos os seus retrocessos, digamos assim, falando. Então, quando eu cheguei no parlamento, não sou de família tradicional da política, mas sempre gostei de interagir, até pelas formações aqui que a gente teve enquanto agente pastoral, ajuda a gente a analisar a conjuntura, os cursos também de professores, ajuda também a gente a conhecer melhor a realidade do Brasil e do nosso Canindé, me trouxe um amadurecimento para que eu pudesse realmente entrar na Câmara com o pé direito e procurar realmente representar bem o nosso povo. Então essa ajuda foi de fundamental importância. Essa tentativa, né? Porque tem gente que tenta várias vezes, não consegue chegar à vereança. No caso, foram duas tentativas. A primeira não deu certo, mas a segunda já com êxito, né? Isso, a segunda já com êxito, e como eu até acabei de falar, foi muito importante. Naquele momento eu não entendi, mas hoje eu entendi porque a derrota veio. Eu acho que na vida da gente muitas coisas não acontecem por acaso, mas algumas coisas é importante que aconteça e a gente saiba tirar os frutos daqueles acontecimentos, mesmo que naquele momento tenha soado como algo negativo.
Então eu tirei as lições daquela derrota, eu tirei as lições que eu precisava ter para que eu chegasse mais maduro hoje na titularidade com a vaga de vereador no município de Canindé. Vereador Sérgio, agora vamos falar da sua atuação hoje no Parlamento Municipal. O que é possível destacar ao longo de mais de 1 ano e meio de atuação do vereador aqui no município de Canindé? Embora a gente já venha acompanhando o trabalho do vereador Sérgio e sabemos que você tem visitado assim, muitas comunidades rurais, né? Tem assim, uma dedicação bem significativa ao público do campo. Com certeza, assim, na verdade, Otacílio, 60%, 70% ou mais da minha votação é mais da zona rural. E eu tenho grande aproximação e a facilidade com a zona rural, porque lá eu nasci, lá eu me criei e moro até hoje. Hoje eu me divido entre campo e a cidade, porque as decisões do município acontecem na cidade, não acontecem no campo. Mas eu não posso me distanciar, até porque eu gosto muito do convívio do campo, com os presidentes de associações, lideranças comunitárias. Eu entro bem em toda essa área, porque a minha praia é o meu campo. No caso da educação, eu também tenho essa grande aproximação por ser um educador, embora eu esteja também muito presente na cidade, porque é aqui que são tomadas as decisões, desde o executivo aos projetos que tem que acompanhar no legislativo. Então, a minha atuação quanto aos projetos, eu tenho apresentado muitos requerimentos em todas as áreas, né, desde abastecimento, a iluminação pública e outros calçamento, e tem também apresentado alguns projetos de lei, 3 projetos basicamente. Para a periferia, né? Isso, para a periferia. Para a periferia. Com certeza, porque é o seguinte, às vezes a gente começa a ter um olhar para a cidade. E a cidade é importante, tem que estar bem cuidada e bem zelada. Mas existem as sedes distritais que passam por uma situação muito difícil. Hoje nós não temos nenhum palmo de calçamento, de asfalto, melhor dizendo, nos distritos. Tem município do estado do Ceará que todos os seus distritos são asfaltados praticamente. Canindé não tem. Nós temos, por exemplo, distrito como Iguaçu, que é onde eu moro, a sede do distrito não tem um palmo de calçamento. Nós temos, por exemplo, a Esperança, que não tem calçamento, e tantos outros. Então alguém precisa levantar essa bandeira e equilibrar. Não que tem que tirar da sede e botar na zona rural, ou fazer tudo na zona rural e esquecer da sede, mas tem que haver esse equilíbrio. Então eu tenho procurado da melhor maneira possível mostrar isso para a gestão e levar esse debate até a tribuna da Câmara. Vereador, os projetos, eu falava aqui exatamente dos projetos em destaque que você apresentou na Câmara, e alguns projetos já foram aprovados, né? Mas tem projetos em tramitação ainda. Tem projeto em tramitação, tem um projeto que o foco maior é a questão dos presidentes de associação, lideranças comunitárias, são pessoas simples que não têm remuneração, cuidam das associações, precisam ter um suporte do poder público. E hoje esses presidentes sequer não têm o direito a uma passagem naquelas linhas que vêm do interior do município para a cidade, nessas linhas de concessão, e a gente tem lutado para esse projeto tramitar com força e ser aprovado. Não para beneficiar ou elevar o nome do vereador Sérgio, mas para dar essa oportunidade aos presidentes, para ter esse contato maior, inclusive, com a gestão municipal, com as secretarias, e poder também ajudar na representatividade do povo das comunidades onde eles são as suas lideranças. Também apresentei um projeto, tramitou, mas infelizmente não foi possível a aprovação, que era o passe livre. Aqui 1 quilômetro, 2 quilômetros, tem o Instituto Federal, no qual eu até falei que há pouco tempo eu concluí meu curso de matemática, licenciatura, e nós temos, a grande maioria é de Canindé e principalmente da sede do município, da cidade. E esses alunos, muitas vezes, alguns desistem do curso porque não tem como pagar a passagem de ida e volta. Mas, infelizmente, o projeto naquele momento não passou, e é um projeto que está todo legalmente na parte jurídica, e em algum momento nós vamos apresentar esse projeto e esperamos obter vitória, porque são jovens que irão ser beneficiados. Então, no caso do projeto, ele estabelecia que o poder público municipal
pudesse oferecer o transporte, seria? Oferecer o transporte, ida e volta nos 3 turnos. Na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Mas naquele momento não foi possível, inclusive teve a presença dos próprios estudantes lá, e naquele momento não foi possível. Então, se ele tramitasse até o final e fosse derrotado, só após um ano poderia voltar à pauta, e a gente viu que não ia obter os votos necessários, a gente retirou e está aguardando um momento. Afora outros projetos também que foram aprovados, como no caso, a gente sabe que hoje nas escolas do Brasil se comemora simplesmente o Dia do Índio, ou se comemora o Dia da Consciência Negra. Isso não é interessante, existem as leis que regulamentam, então é importante o município de Canindé incluir realmente o negro e o índio no currículo escolar e não fazer um debate de um dia. Então foi um projeto aprovado, foi sancionado e vamos esperar que a Secretaria de Educação coloque em prática. Estamos recebendo no entrevistado em foco o vereador Sérgio Barbosa do DEM. Vereador, como é que tem sido assim, um relacionamento seu como vereador para os demais, com os demais parlamentares? Olha, Otacílio, eu tenho tido, graças a Deus, e a minha, como se diz no popular, a minha criação, o meu modo de viver, aquilo que eu fui construindo na minha história e na personalidade, eu tenho tido isso carregado comigo, a questão do respeito, sabe? Eu tenho respeitado e continuarei respeitando todos os meus pares, os parlamentares. Cada um teve uma formação diferente, o modo de ver a política de uma forma, a atuação, cada um é responsável pela sua atuação e eu tenho respeitado isso, sem fugir da minha ideologia, do meu estilo de trabalhar. Então eu tenho uma boa relação com todos os parlamentares, desde o mais antigo da casa até os mais novatos, onde eu me incluo. Eu tenho tido essa boa relação, transito com facilidade com todos os vereadores e com esse ano e 8 meses de mandato, embora a gente tenha tido em alguns momentos debates duros, mas dentro de um respeito, de uma ética e jamais sem infringir o regimento interno daquela casa legislativa. A prefeita Rosário é uma prefeita de fácil acesso, tem contribuído com as solicitações, embora a gente saiba que você seja um vereador da base, aliada do governo, mas a gente sabe que um prefeito, como é o caso da prefeita Rosário, tem muitas atribuições, são muitos pedidos, existem as viagens, né? Mas assim, o vereador Sérgio tem conseguido conversar com a prefeita Rosário, passar a demanda da comunidade e, de certa forma, colocar os problemas que afligem a sociedade, que as pessoas procuram o vereador. Tem essa facilidade? Eu tenho tido, Otacílio, essa facilidade. Em alguns momentos não é com a velocidade que a gente quer, porque a gente sabe que ela tem se deslocado a Fortaleza bastante, a Brasília, na busca de recursos para o município. Então, alguns momentos a gente queria que tivesse mais agilidade, né, nesse encontro, nessa fala frente a frente, mas no todo eu não tenho encontrado gabinete fechado para mim. Sempre que eu procuro, na medida do possível, eu sou atendido, eu sou ouvido, eu sou escutado, as minhas reivindicações e, logicamente, na condição de parlamentar, trazendo os anseios do povo, a gente tem a pressa de ser atendido e ser solucionado os problemas. Mas, na sua maioria, os pedidos da gente têm sido atendidos, outros são encaminhados para se resolver em outros momentos. Então, eu não tenho tido problema com a gestão municipal, principalmente no que diz respeito a esse contato com a prefeita municipal. E como é que tem sido a solicitação do público? Bastante solicitado pelas pessoas da sede, pelas pessoas da zona rural. A rotina é diferente da do vereador, aliás, da do Sérgio professor? É uma rotina bem diferente. Eu sempre digo para as pessoas que o político, eu me coloco assim, o político ele não tem horário, ele tem uma agenda para cumprir que muda a toda hora. Então a agenda não tem hora geralmente para iniciar e nem para terminar.
Então eu tenho atendido muitos os chamados da população da zona rural e também nos bairros, principalmente os bairros da periferia de Canindé. Então a gente se divide nesse atendimento ao público, ao povo, inclusive dia de sexta-feira, que não é um dia muito propício, e você que está sempre presente lá acompanhando os trabalhos dos parlamentares, eu acho que você já percebeu que eu sou bastante solicitado, o pessoal procura. E antes de qualquer coisa, no mínimo eu tenho que tratar as pessoas com muita educação, com muito carinho, com muita atenção, e eu tenho procurado fazer isso, atender as pessoas, mesmo quando não é possível resolver o problema, fazer no mínimo um bom atendimento. Mas a gente tem conseguido agilizar bastante coisa e isso nos deixa feliz com a função de parlamentar do município de Canindé. Diante dessa experiência de hoje, do vereador Sérgio, pretende manter, lutar para que possa permanecer na vida pública, ajudar as pessoas de uma outra forma, não só mais com os números, né, como professor, mas também como homem da vida pública, ou seja, pretende fazer carreira política? Pretendo sim, Otacílio. No primeiro momento que eu me elegi, é uma experiência nova, diferente. Como eu disse, eu não sou de família tradicional da política, não tinha assumido cargo público como secretário, nunca assumi, nem tive próximo a assumir, então é um desafio. E para seguir a carreira, seguir a vida pública, os desafios são muito grandes. Então eu tenho, mesmo nessa correria, nesse desafio, eu tenho gostado e logicamente vamos cumprindo cada etapa com muito critério e atingir os objetivos que a gente pensa. Se um dia a gente chegar àqueles objetivos já pensados, a gente pode pensar em encerrar a carreira política. Como os objetivos, aquilo que a gente pensa está bastante distante, então é a gente trilhar no caminho da verdade, da sinceridade, respeitando os pares da gente e procurar atingir esses objetivos. Eleição na nova mesa diretora da Câmara vai acontecer em dezembro. Existe a possibilidade do vereador Sérgio Barbosa disputar a presidência ou algum outro cargo dentro da mesa diretora? Existe, Otacílio, sim, existe a grande possibilidade. Eu tenho me colocado à disposição dos parlamentares, abrindo uma linha de diálogo com todos, independente de partido, né, ao grupo político a que ele pertença, né, aquele poder, eu acho que precisa de uma pessoa nesse momento que possa dar uma contribuição importante na formação daquele parlamento, e eu tenho me colocado à disposição. Modéstia à parte, eu tenho percebido que as coisas caminham bem. Agora a gente sabe que é uma estrada bastante longa, nós estamos no mês de agosto e a eleição na primeira semana de dezembro. Mas eu tenho feito essa conversa com os parlamentares, né, tenho notado a boa receptividade com os mesmos e eu me coloco sim à disposição, vou disputar a presidência, né, não em outro cargo, mas acredito que no pleiteando mesmo a presidência da casa, tenho certeza que tenho chance de chegar lá, tenho encontrado apoio dos próprios colegas e tenho certeza que nós iremos fazer 2 anos à frente daquela casa com muita responsabilidade e dando destaque necessário àquele poder e também podendo acolher os projetos da população, fortalecendo realmente a política do nosso município. Vereador Sérgio, eu quero agradecer a presença aqui no nosso estúdio da CNE TV e caso tenha algum outro detalhe, algum outro assunto que nós não perguntamos, que você possa ficar à vontade. Só agradecer o convite, dizer que estou satisfeito por poder esclarecer a comunidade, parabéns pelo trabalho e me colocar sempre à disposição da imprensa, à disposição da comunidade para fazer o meu trabalho de parlamentar e vamos aí nessa luta, que ainda falta quase 3 anos para a gente concluir o mandato e, se possível, chegar mais uma vez no parlamento ou disputar em algum momento outro cargo maior, mas agora é de vereador e o foco é trabalhar pelo povo e se fortalecer para a gente chegar na presidência da Câmara. Muito obrigado.